Boa noite, gente. Hoje, segunda-feira, aqui é o professor Fábio. Para quem não me conhece, sou professor de arte e ensino religioso de vocês. Nos encontramos na segunda, na aula de arte, e na quarta-feira, na aula de ensino religioso. Espero que todos estejam se cuidando, mantendo o uso da máscara, o afastamento social, realizando tudo aquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, bem como por nossas autoridades sanitárias, para que a gente possa deter aí a expansão do coronavírus e muito em breve nos encontrar nas nossas aulas presenciais. Quem não assistiu a aula de arte da semana passada, esse aqui era o texto da aula, né, o registro dos europeus, e essa aqui era a imagem que era para fazer uma atividade. O que nós temos aqui? Nós temos uma Índia na parte central com seu filho, nós temos elementos da natureza sendo representados. Quem não conseguiu identificar, nós temos aqui um sapo, tá? Nós temos aqui uma bananeira, tá? É uma obra que tem o título de Mulher Tupinambá, foi pintada em 1643, tá? E lá ao fundo nós temos a casa grande, uma plantação. Vejam que está tudo bem alinhadinho, dando a entender que isso aqui foi plantado por alguém, tá? Ou seja, demonstra a presença do homem colonizador, do homem branco. E sobre essa observação nós tínhamos perguntas. 3 perguntas para vocês responderem, tá? Que eram relacionadas a essa imagem. Então, primeiro vamos fazer a correção da atividade da aula passada, para depois a gente pegar a atividade dessa semana. Então, vamos lá na atividade da aula passada, que era essa aqui, o registro dos europeus. Quais as figuras centrais representadas? As figuras centrais representadas naquela imagem, quem são? É uma Índia e uma criança. Uma Índia Tupinambá, provavelmente, e uma criança. Uma mulher, ou se vocês preferirem, uma mulher Índia e uma criança, tá? Seria a resposta aí da primeira questão da semana passada, tá bom? Deixa eu deixar isso aqui em negrito. Aqui, deu certo. Que elementos naturais da paisagem são retratados? Bom, elementos naturais, gente, são elementos da natureza. Que elementos naturais nós temos lá? Nós temos um sapo, nós temos uma bananeira. O que mais? Nós temos ali, nós temos plantas rasteiras por aqui, né? Isso. Plantas rasteiras e etc. Tá? Se responderam diferente, não tem problema, tá? É só a correção mesmo, a sugestão. Aqueles que tinham dúvidas me passaram no privado, eu respondi, então mantenham da forma como vocês já responderam. Muita gente não respondeu, é por isso que a gente tem que colocar aqui também. Letra C. Como a presença do colonizador europeu pode ser identificada? Voltando aqui à imagem. Como a presença do colonizador europeu pode ser verificada ou pode ser confirmada, né? Como ela pode ser identificada, na verdade. Nós temos lá ao fundo, olha só, uma construção, a casa grande, a casa de morada do colonizador. E nós temos uma plantação aqui na frente, uma plantação de coqueiros, bem alinhadinha, né? Então, há a presença da casa grande, né? Ou uma plantação. Então, vamos colocar lá na nossa resposta. Como a presença do colonizador europeu pode ser identificada? Pela casa grande ao fundo, bem como uma plantação próxima a ela. Ok? Então, essas seriam as respostas da atividade da semana anterior, que era basicamente a observação de uma imagem. Ok? Tranquilo?
Tranquilo, né? Eu vou deixar aqui um tempinho. Qualquer coisa vocês dão uma pausada no vídeo, se tiver que anotar, e anotem no caderno. Quem não me enviou, que me envie o mais breve possível. Vamos à nossa atividade dessa semana agora, tá? Vamos lá. Terceiro período. Vocês estão vendo a minha bagunça aqui no meu computador. Poderia até pausar aqui, né, para vocês não verem. Mas tá bom. Arte, terceiro período, aula 2. Temos um outro texto. E aqui. A viagem pitoresca e histórica ao Brasil. É o texto da aula de arte dessa semana, tá bom? A viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Em 1816 chegou ao Brasil a missão artística francesa, liderada por Joaquim Le Breton. A missão era composta por artistas de destaque na Europa, como os pintores Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Taunet. Debré foi o responsável pela primeira exposição pública de arte realizada na colônia em 1829. O prestígio de Debré nasceu sobretudo a partir de desenhos, estampas e gravuras que produziu para retratar a sociedade brasileira do início do século XIX. Entre 1834 e 1839, Debré publicou em Paris um conjunto de 3 volumes intitulado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Essa obra reúne mais de 150 pranchas, acompanhadas de textos que apresentam um contexto, registro social e cultural do povo brasileiro. O primeiro volume é dedicado ao registro dos grupos indígenas e de aspectos naturais. O segundo ao cotidiano dos negros escravizados e dos brancos pobres. E o terceiro registra cenas da corte e das elites. Interessante essa preocupação do artista lá no século XIX em retratar a sociedade brasileira como ela era nos seus diversos níveis sociais, né? Como os diferentes grupos que habitavam o Brasil no período viviam. E aqui nós temos uma obra do Debré que demonstra aqui uma senhora de algumas posses em sua casa, a obra de 1823, certo? Nós temos essa senhora, nós temos as serviçais negras, algumas crianças negras no chão e uma menina branca sentada na cadeira. Aí vamos lá. Observe a imagem e diga que aspecto social do Brasil do início do século XIX pode ser observado na obra de Debré. Então, com base na observação dessa obra, que aspecto social do Brasil pode ser verificado analisando essa imagem? O que a imagem aqui ela conta? Tá? O que ela conta da sociedade brasileira do século XIX? Ok? É isso, meninos. Grande abraço, fiquem com Deus e, mais uma vez, boa noite.